Shabbat Shalom a todos presentes aí a esse café da manhã. Mais uma vez com todos os senhores e senhoras participando do café da manhã e trocando ideias e informações e nos atualizando a cada semana, a cada Shabbat. Pois é, aqui estamos com a família Rodrigues, toda a família Rodrigues presente. Aí está a senhora Rejane, senhor Iaron e não poderia faltar também o senhor Atos Baruch. Senhor Iaron, e aí as novidades, o que tem a nos dizer? Bom, passei de ano lá na escola e vou pegar o resultado segunda-feira de inglês, o último Parabéns, passou de ano, e aí, as novidades? Sobre Salmos 10. Salmos 10 fala sobre se você está em desespero, sem fazer nada e está com medo de qualquer coisa, você deve se sentar em uma mesa, servir um shabat com a sua família, mesmo não tendo nada para comer. Você deve sentar na sua mesa com a família e dar instrução para ela. Aí depois, um dia você vai conseguir dinheiro e daí você vai conseguir a comida que você vai ter no seu mês de shabat. Muito bom, senhor Iaron, gostei, ótimo. Oh, então passou de ano, né? Passou. Felicidade então, parabéns. Mais alguma coisa que quer falar pro pessoal aí? Ano que vem eu vou estudar de manhã. Odeio estudar de manhã. Vai estudar de manhã, muito bom. Passou pra que série, senhor Iaron? 801. 800. Oitavo ano, oitava série? Sim. Ah, certo. Parabéns então, Shalom. E aí, senhor Atos Baruch, o senhor passou de ano ou ficou reprovado? Passei de ano, ensino médio. Oh, passou de ano, ensino médio. Agora você é quase um ser superior, né? Bem, evoluí. Evoluiu. E a novidade, o que tem a nos falar? Bom dia a todos, Shabbat Shalom a todos. Hoje vamos falar a continuação da semana retrasada sobre que Portugal ficou com a ordem dos templários e tal. Então, quando todos os países europeus, os países que ficavam lá na Europa, tiraram a ordem templária, Portugal foi o único que ficou com essa ordem. Mas então o rei da França falou o seguinte: vocês podem ficar com a ordem templária, porém alguns benefícios tem que tirar. Então Portugal, o rei de Portugal, ele decidiu fazer o seguinte: mudar algumas leis sobre os templários e mudar o nome. O nome foi para a Ordem de Cristo, o nome da Ordem Templária, mudou o nome. Isso meio que ficou meio que uma trégua por um bom e longo tempo, essa Ordem de Cristo. Mas enfim. E logo após isso, em 1385, o Dom João, não o Dom João VI, é outro Dom João. O Dom João, o mestre de aves, o futuro rei de Portugal, que foi o rei de Portugal, ele enfrentou uma tropa castelhana na Batalha de Aljubarrota. Que essa batalha onde iria determinar se Portugal iria alcançar os mares ou iria ficar naquelas batalhas sem fim na Europa. Portugal então venceu a guerra contra Castela e então esse Dom João, mestre dos aves, ele foi proclamado rei de Portugal. Aí então ele gerou vários descendentes, vários filhos, ele teve 5 filhos no total, se eu não me engano. Aí o filho que mais destacou foi o Dom Henrique, o Navegador. Foi por causa desse filho que Portugal abriu suas portas para as navegações com os descobrimentos. Dom Henrique, ele que começou a ideia de que tal comercializar, viajar o mundo. Vamos construir caravelas, vamos viajar, conhecer o mundo. Porque ele pensava o seguinte: não podemos ficar presos num só lugar. Portugal pode até ser bom, mas não podemos ficar preso aqui. Vamos conhecer, viajar o mundo. Então ele começou a viajar para vários países africanos, vários países também depois da Europa, na Ásia e tal. E começou a fazer várias rotas comerciais. E alguns anos depois veio vários outros navegadores que veio descobrindo vários territórios. Vários países, quer dizer, que lá na frente a gente vai chegar, que vai ser no Brasil. Então, chegamos já na parte das navegações. Então, o que tem para dizer sobre isso, na frase geral,
Não fique preso no seu lugar. Conheça o mundo e viaje e explore. Conhecer cultura, línguas e ter amigos distantes. Então é isso, só conheça o mundo, que nem o Dom Henrique fez. Muito bom, gostei, interessante. E o que você, pessoalmente, você, Atos Baruch, pensou disso? Sobre o Dom Henrique, conhecer o mundo, não ficar preso num só lugar. Às vezes esse lugar onde você está pode ser muito bom, mas a gente quer algo diferente, algo inovador. Então vamos conhecer o mundo, conhecer cultura, conhecer povos, pessoas. Muito bom, senhor Atos Baruch, muito obrigado aí. Então, o senhor passou de ano, felicidade, um bom ano. E o café está agradável? Agradável. Obrigado, senhora Rejane. Senhora Rejane, você está calada e quietinha. O que tem a nos dizer, senhora Rejane? Bom dia, Shabbat Shalom. Shalom. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Fique à vontade para curtir, compartilhar e, se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva no nosso canal, né? E fique atento àquele sininho de notificação que a gente sempre posta aos sábados, depois das 2 da tarde. Muito obrigado por nos assistir. Essa porção dessa semana, a porção semanal, ela é Vaigash. Vaigash vai falar sobre o finalzinho ali da história de José do Egito. José do Egito, conhecido como José do Egito, porém o nome dele em hebraico é Yosef. Yosef, ele tem todo aquele... Tentar fazer o resumo. Ele foi vendido pelos irmãos, e aí ele foi escravo na casa de Potifar, depois foi preso, e aí ele revelou o sonho dos 2 ministros lá, o ministro do vinho e o ministro dos pães, e aí, né, quem ia morrer, ele conseguiu decifrar o sonho do faraó, e isso fez com que ele se tornasse o primeiro ministro do Egito, né? Egito em hebraico, que ele fala sempre, é Mitzrayim. Não é a palavra Egito. Egito é aqui pra gente que é brasileiro, né? Então assim, lá em Mitzrayim, quando ele era o sub-rei, o vice-rei, né, vamos dizer assim, ele armazenou alimento, né, não só para o estado ali do Egito, mas para o mundo todo, né, para quem quisesse fazer negociação com o Egito estava de portas abertas. É como se o Egito tivesse, tipo assim, livre mercado, né? Vamos negociar o que você tiver e a gente te dá comida. E todos os povos ali das regiões vinham suprir sua necessidade de alimento lá no Egito, por conta vamos dizer assim, da gestoria de José. Então, com isso aparecem os irmãos dele, né? E ele meio que vai dar uma bronca nos irmãos, né? Antes de chegar o dia aquele dia maravilhoso do perdão. E aí ele põe o dinheiro de volta na cesta deles, depois ele pega a taça dele, coloca no cestinho lá de Benjamim é acusado de roubo, e uma loucura toda, e esse pessoal não sabe por que esse homem está implicando tanto com eles, e eles são acusados de ser espiões, e aí chega um dia em que 2 grandes forças, né, que a gente que é humano sempre é importante a gente ter, que é ação e conhecimento. Tem um momento para você, né, tá usando a sua ação para tomar algumas decisões, e tem momentos que, na verdade, todos os dias a gente deve usar o nosso conhecimento para a gente poder sobreviver mais um dia. O som parou, não fui eu. E assim, então assim, quando a gente tá meio que sem saber o que fazer, a gente precisa então refletir. E uma das reflexões nos levam que a gente tem que ter ação, mas para entender que a gente tem que ter ação, a gente precisa ter conhecimento. Que era o que os 2, o José e o Judá, né, conhecido aqui no Brasil como José, Judá seria Yosef e Yehudá. Eles 2 tinham o Yehudá, que é o Judá, ele tinha ação, ele era um homem de ação, tanto que por causa dele José não morreu, porque os irmãos queriam matar o José, e José tinha muito conhecimento. Então quando os 2 ficam de frente um pro outro, é tipo uma batalha da ação contra o conhecimento, né? E depois em seguida, quando ali no interrogatório, o Judá decreta que vai morrer no lugar do irmão dele, porque
porque o pai dele é um senhor de idade. E José, então, decide perdoar e decide se revelar que ele já não está mais aguentando. Muita pressão sobre os ombros dele ali na frente dos irmãos. E no momento em que há o choro, há os abraços, os pedidos de perdão, a primeira pergunta dele é: meu pai ainda vive? Sendo que os irmãos já haviam falado, né? A explicação é que ele não acreditava 100% que o pai dele ainda estava vivo e que os irmãos estavam usando, né, a ideia de um pai idoso, né, frágil, para que ele se compadecesse. Mas não foi bem isso, era verdade que Jacó estava vivo e ele se alegra e aí na sequência Jacó é trazido, né, ali para o Egito e tem a festa. No dia que Jacó põe o pé no Egito, a seca acaba, começa a chuva, o período de moções, né, de chuva lá começa e assim, por conta de Jacó ser um homem muito abençoado, muito querido pelo Eterno, ele é o encerrador de tormentas, né? Ele encerra as tormentas e no caso ali encerrou a seca e o Egito volta a chover e nos lugares à sua volta também, nos países ali ao seu redor, né, voltou a chuva e acabou então esse período de seca. Era para durar 7 anos, o período de seca, mas na verdade só durou 2 anos. Quando completou 2 anos de seca, o Jacó chega e o que acontece? O Egito torna-se mais rico porque tem mais alimento, apesar da chuva, né, da fartura voltar. O Egito continua sendo ali uma potência por conta dessa família que agora está abrigada no Egito. E é isso, né? Também tem alguns detalhes sobre a vida de José, que ele foi o primeiro dos 12 irmãos a falecer. Tem um porquê dele ter falecido, dele ter sido o primeiro a falecer. Mas antes de falecer, ele só se reúne uma única vez com todos os irmãos. Daí em diante eles se reúnem de forma separada, não mais juntos. E muita curiosidade, tem a questão da bênção dos irmãozinhos, dos filhos dele, Manassé e Efraim. E assim, você precisa estudar a Torá para você se apegar a essas histórias, porque o estudo da Torá faz a gente, vamos dizer assim, viver um pouco, né? Se sentir um pouco parte dessa família que são os personagens da Torá. No mais, tenha uma boa vida, tenha uma boa semana, que o Eterno abençoe e guarde a sua vida. Na semana passada, só vou falar só isso, na semana passada nós tivemos o final, o encerramento de Hanukkah, né? Foi o finalzinho, que é aquela festa das luzes, para quem não lembra, né? Que os macabetes, eles tiveram ali um milagre no templo, porque teve uma guerra e o óleo foi todo destruído, só sobrou óleo para um dia. E esse óleo durou 8 dias, até a próxima prensa. Então, foi um milagre de Hanukkah. E todos os anos, desde então, vem sendo comemorado. Foi no segundo tempo que aconteceu esse período, né? Esse milagre. Então, é isso. No mais, tenham uma boa vida. Obrigada. Uma boa vida, um bom Shabbat e um ótimo café da manhã. Shabbat Shalom a todos presentes aí. Esse Shabbat, estamos aqui participando, trocando informações. É um ano de 2021 foi bem complicado e 2022 também promete ser um ano bem difícil, mas a gente vamos caminhar junto a cada Shabbat aí, trocando informações. Bem, e como eu estava explicando a todos os senhores e senhoras também, aquela caminhada referente a Taná, né? Então estamos aí em Josué ainda, já aconteceu aquele problema que foi resolvido já Jericó, foi abaixo. Mas o que acontece? Foi dada uma ordem para que não pegasse nada referente a Jericó que não fosse dado por ordem. Não deveria, somente retirar o que foi dado por ordem do Eterno, para retirar o que era necessário, o que era preciso, era bem específico. Qualquer outra coisa deveria ser deixada. Mas Acã, né? Acã foi lá com os seus, pegou alguns animais, pegou algumas pratas, levou para o seu acampamento e escondeu. Com isso, todo o povo padeceu. Muitos ali tiveram problemas, alguns ficaram desanimados e também houve morte ali. E ninguém sabia por que estava acontecendo. Inclusive, Josué ele chega a relatar a seguinte situação. Uma situação de dúvida em que ele questiona o Eterno. Foi para isso que o Senhor nos fez atravessar o rio, sair do deserto para vir morrer aqui, mas indagações e questionamento,
até que houve um diálogo e foi identificado que Acã ele tinha pego e tinha enterrado em seu acampamento. Então ele mesmo confessou, falou o que tinha acontecido, e aí foram até o acampamento e encontraram várias pratas, tesouro, idolatria em seu acampamento. Então foi levado tudo para, eu acho que o Vale da Desgraça, né? Levou para o Vale da Desgraça naquela região, colocou tudo aquilo lá, inclusive a família dele e ele, e todos foram mortos ali, e todos os utensílios também foram eliminados, foram queimados, e animais também foram eliminados, não pode ficar com nada. Por que isso acontece? Tá? Existe uma coisa chamada pecado. Mas qual o tipo de pecado que estamos falando aqui? Dentro da Taná, dentro da ordem dada pelo Eterno, conhecida por alguns como Velho Testamento, que não existe Velho Testamento, porque Deus é o mesmo, então não há Velho Testamento. Essa ideia de velho e novo é para depreciar o velho, não é para depreciar, existe somente a ordem dada pelo Eterno. E é o seguinte: pecado dentro da Taná, da Torá, significa transgressão. Qualquer transgressão que vai contra uma sociedade é passiva de consequência. Ponto final. Não existe essa de misericórdia e deixar viver. Então, quando há uma transgressão, como é colocado no mundo ocidental hoje, que deixa a coisa continuar, é qualquer tipo de transgressão que afeta você mesmo. Por exemplo, qualquer coisa que você faça que vai destruir você mesmo, uma camisa que é totalmente rasgada, danificada e que não vai proteger você, você comete uma transgressão contra você. Então você fica sujeito à misericórdia, sujeito ao perdão que é colocado. Mas quando é uma transgressão que vai afetar todo um sistema social, toda uma sociedade, ela não fica sujeito a essa misericórdia, ela fica sujeito sim, passivo a ser eliminado. Não existe. Há uma transgressão, existe uma lei, e se fizer, fica passivo de morte. É o que aconteceu com Acã. Acã, ele roubou, ele mentiu contra o sistema social, contra o povo, levando a consequência, por isso ele foi sentenciado à morte. Porque, principalmente, ele trouxe uma coisa chamada desânimo. O fato de você roubar e mentir traz desânimo e leva o povo a pecar. Essa perca de coragem, aliás. O povo vai ter uma perca de coragem. Quando você perde a coragem é porque está desanimado. E certamente esse desânimo está atrelado à mentira e a roubos morais e também internos. São coisas que precisamos verificar. Essa parte aí, tá? A solução disso aí é santificar. Santificar é separar, é colocar tudo em ordem, tudo às claras. Não existe essa ideia medieval de santificação. É simplesmente manter tudo no seu devido lugar. Isso aí é santificar-se, é separar-se. Bom, isso aí foi só um capítulo de Taná. Ela é bem extensa, ela é bem delicada para falar muita coisinha, mas tentei resumir o máximo possível. Sei que tem muitos assuntos aí que podem se destrinchar em cima disso, mas para ter ideia do que acontece referente a Acã. No próximo Shabbat a gente vai continuar bem devagar e vamos concluir aí livro de Josué e até Malaquias. Mas aí um ótimo café da manhã, um shalom para todos.